empresas, muitos irmãos desempregados, como o irmão citou, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa situação. Estão dizendo que hoje a ansiedade é um problema mundial, mas o apóstolo Paulo já falava para nós não andarmos ansiosos há muito tempo atrás. Ele falava para que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma. E hoje eu vou dizer por que nós não devemos andar ansiosos, né? Aqui em Filipenses, irmãos, 4, versículo 4, o 5, o 6, o 7, nós vamos ver aqui. O Senhor fala para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Muitas vezes a gente acha que nós podemos ficar ansiosos, né? Mas aqui está falando é de coisa alguma. Muitas vezes eu perdi o emprego, eu acho que eu posso ficar ansioso, mas o Senhor fala de coisa alguma, né? Amém. E aí ele continua, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus sabe das nossas necessidades, mas aqui a palavra diz que em tudo seja conhecida. Então nós devemos fazer o Senhor conhecer. Se eu estou desempregado, eu vou diante do Senhor e falo: Senhor, eu estou desempregado. Essa situação está me deixando ansioso. Você faz o Senhor conhecer a tua necessidade. Senhor, eu estou enfermo, eu preciso ser curado. Você vai diante do Senhor. O Senhor é o nosso maior psicólogo, Deus. Ele quer ouvir da nossa boca. Faça conhecer a sua necessidade diante do Senhor. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir da sua boca o que você necessita nessa noite. São tantos os problemas, né, que temos enfrentado. Eu não sei o que os irmãos têm enfrentado na sua casa. Nosso condomínio, nós sabemos que várias pessoas, as casas, apartamentos estão indo para leilões, né? Eu não sei os irmãos, mas nós passamos uma situação de que acabou a gasolina, né? Os irmãos lembram aquela situação? E era tanto noticiário falando que a gasolina acabou, que a comida ia acabar. Isso gera uma ansiedade no nosso coração. Eu fiquei ouvindo aquelas notícias. Daqui a pouco eu falei: eu preciso abastecer meu carro. Aí meu esposo falava: não, calma, vai normalizar. Aí passou um dia, passou 2, e eu vendo que a situação não estava normalizando, e a gente tem um grupo de família, das primas lá, tem gasolina aqui, tem gasolina acolá. E eu vi como o nosso coração muitas vezes são tomados por pequenas situações, insegurança do nosso país, insegurança política, né? Então, nós vemos que o Senhor não quer que nós vivemos ansiosos, aflitos, né? E aqui no versículo 7, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos. Nós vemos uma situação que os apóstolos estavam ali no barco com Jesus. E aí veio a tempestade. Nós vimos os apóstolos apavorados naquela situação, atemorizados, falando: Senhor, Senhor, se você não nos acudir, nós estamos terminados. Nós vamos morrer. Muitas vezes essa é a nossa situação. Nós estamos no barco, Jesus está no nosso barco, mas muitas vezes nós pensamos que vamos morrer passando por essa situação. Mas Jesus está lá dormindo, porque a paz de Cristo, irmãos, excede todo entendimento. Nosso entendimento, passando por aquela situação, eu não teria paz. Mas eu quero falar para os irmãos que a paz de Deus nós já temos. Porque Deus nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje nós somos reconciliados. E nós temos paz com Deus. Só que essa paz, Ele quer que excede.
Nós precisamos ainda da paz de Deus. Porque muitas vezes nós estamos passando problemas que essa paz de Deus nos deixa ainda aflitos, preocupados. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que vai ser do meu filho nessa situação? O que vai ser do meu esposo? A gente preocupa com tantas coisas. E eu quero falar para os irmãos essa noite que muitas vezes toma o nosso coração. Nós estamos olhando para os problemas e deixamos de olhar para o Senhor. Nós vemos aqui, nessa situação do barco, que no final, irmãos, aleluia, o Senhor fala, os irmãos... No final aqui, em Lucas 8, 22 a 25, quando os discípulos estavam no barco, eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Muitas vezes a gente está nesse perigo. Não sei qual é a situação, mas a gente está correndo perigo. E os discípulos foram acordar Jesus, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e viveu tranquilo, e ficou tranquilo. Mas o Senhor ainda perguntou: aonde está a tua fé? Isso foi para os discípulos, irmãos. Aonde está a tua fé? Muitas vezes o Senhor está falando aonde para nós: aonde está a tua fé? Ele perguntou aos discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém. Nós vemos aqui no 25, parece que eles não conheciam o Senhor. Quem é este? Muitas vezes nós estamos passando por essas situações e nós não conhecemos o Senhor. O que vai fazer nós termos uma intimidade com o Senhor é a oração. Precisamos orar. Precisamos buscar a palavra do Senhor. Quanto mais buscarmos a palavra, mais fé vai ser infundida no nosso coração. E eu vim falar essa palavra para os irmãos porque várias pessoas têm me procurado, irmãos, ultimamente, várias situações, procurando médicos, psicólogos, psiquiatras, tomando remédios, devido a essa situação emocional que vários irmãos estão vivendo. Muitas vezes se fala: cristão pode ter ansiedade? Pode. Cristão pode ter ansiedade, porque nós temos pode ter a ansiedade, mas o Senhor fala que não é para ter, porque temos que ter a paz, temos que desfrutar dessa paz dia a dia no nosso coração, e essa paz só o Senhor pode nos dar. Muitas vezes, irmãos, há um nível de ansiedade muito grande. Temos que ficar atentos. Claro que nós temos que ir diante do Senhor. Davi falava: Senhor, sonda meu coração, sonda o meu ser, vê que mal há em mim. Muitas vezes a gente está ansioso e a gente não sabe nem por que nós estamos ansiosos. Às vezes nós estamos tristes. O que está causando essa tristeza? Nós não vivemos por circunstâncias. Que o apóstolo Paulo nos ensinou que devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Mas muitas vezes você fala assim: mas como eu vou estar contente numa situação dessa? Mas o Senhor fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós perdemos a alegria, irmãos, nós perdemos a nossa força. A força, nossa força está na alegria do Senhor. Ele não fala que é para nos alegrarmos nas circunstâncias, se eu estou bem, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa. Isso, como o irmão falou, o Senhor vai prover, porque Ele provê todas as coisas. Mas a alegria que nós temos que ter, a nossa satisfação de chegar em casa e ter paz é em Cristo. Cristo, ele superabunda em toda a abundância de alegria, de paz, que excede todo o entendimento. Uma vez eu fui na casa de um pastor e ele estava com uma situação muito difícil com a filha.
A filha tinha que fazer uma cirurgia, tinha que ir para os Estados Unidos e a enfermidade dela, dessa cirurgia, estava dando rejeição. E eu saí de lá assim, meu Deus, como ele cuida das pessoas. E a casa cheia de irmãos, cheia de jovens, e ele alegre ali. E eu saí de lá, eu era bem jovem na época, eu falei assim, Senhor, como ele está feliz numa situação tão difícil. Aí quando eu desci do bloco, o Senhor falou, a minha paz excede o entendimento. Aleluia. Minha paz excede todo entendimento. E a paz de Cristo, Ele não dá como o mundo dá. Essa paz é eterna, irmãos. Mas, queridos, precisamos também ficar atentos, né, a algumas situações. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso ser. Precisamos ir diante do Senhor e ver o que nos está causando tristeza, o que está causando ansiedade, o que está causando esses problemas emocionais, que vários irmãos estão tomando os medicamentos e não conseguem vencer. Mas o Senhor pode sondar o seu interior. Ele pode te dar a solução dessa ansiedade, desse problema, dessa tristeza. Ele pode solucionar cada um dos nossos problemas. Amém. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu sempre encontro um irmão, semana passada eu tive uma experiência que ele falou assim, eu estou endividado, não estou dormindo à noite. Muitas vezes nós criamos essas situações também. O Senhor está falando hoje para nós que nós temos que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio financeiro. Senão nós vamos dizer, não podemos cooperar com o Senhor, não podemos ofertar, porque não tem sobrado. Mas o Senhor quer que nós tenhamos o equilíbrio. Muitas vezes nós queremos ostentar, ter um bom carro, mas será que a gente precisa daquele carro? O Senhor fala para a gente pensar nas coisas lá do alto, não na que são daqui da terra. Nós tudo aqui vai perecer, mas aquilo que você investir no reino de Deus, isso não vai perecer. E como o irmão falou, nossos celeiros serão abençoados. Amém. Não serão abençoados só de bênçãos materiais, mas a nossa casa vai ser abençoada. O nosso casamento vai ser abençoado. Os seus filhos vão ser abençoados. Tudo é bênção do Senhor. Se nós estamos vivos hoje, se temos nossa família, isso foi tudo dom de Deus. Foi Deus que nos deu. E ainda ele fala que, além de não andarmos ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nós precisamos ter ações de graça para com nosso Deus. Quantas vezes nós passamos situações difíceis, mas nós estamos aqui hoje. O Senhor cuidou da nossa família. Quantos problemas você teve de enfermidade e o Senhor curou? Muitas são as situações, irmãos. O Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que ser pessoas que têm bom ânimo. Tem bom ânimo e confia no Senhor. Aqui fala que nos tempos atuais, no qual a ansiedade acomete 33% da população mundial, mas desfrutar da palavra do Senhor é essencial. Nunca estejais ansiosos dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, ou que havemos de vestir. A isso ele acrescentou as palavras consoladoras: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Persisti, pois, e buscais primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui, irmãos, é o mandamento do Senhor. Nós precisamos, muitas vezes nós passamos por situações e o Senhor fala para nós: meu povo perece por falta de entendimento. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Eu estudei, eu sei como é que é o comportamento humano, eu sei como é que é a mente humana, eu já cliniquei por um bom tempo,
Várias pessoas chegaram no meu consultório falando que ia cometer o suicídio. Só que eu trabalhava num órgão público que eu tinha que atender e eu tinha que resolver. Eu não podia marcar uma consulta se a pessoa estava querendo tirar a vida naquela hora. E muitas vezes eu estava no final do expediente, pegava minha bolsa e voltava para o trabalho na hora da saída, né? Mas eu falei, Senhor, eu preciso que você me ajude nessa situação. Às vezes, irmãos, era problema de desemprego, né? Esse rapaz que eu atendi era um problema de desemprego, ele ia se jogar lá da rodoviária naquela hora. E aí eu voltei e falei com ele falou assim, minha esposa pediu que eu saísse de casa, que eu não prestava para nada, eu estava desempregada. E eu conversei com ele e na hora eu liguei para o empregador e falou assim, pode mandar ele aqui, que eu vou empregar ele aqui. E empregou ele, ganhou uma cesta básica, voltou para casa e reconciliou com a esposa. E ele voltou para me agradecer. Então, irmãos, nós precisamos ser instrumentos na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes a gente está despercebido ali, mas tem uma pessoa do teu lado que está precisando. Às vezes até dentro da sua própria casa e você não está sabendo. Porque nesse mundo são muitas situações, são muitas angústias. Uma coisa que às vezes é pequena para você, mas para a pessoa que está do seu lado, mesmo sendo cristão, aquilo ali é um problema tão grande que a ansiedade cria, porque a ansiedade é um conflito da mente e do coração. Quando você está num conflito da mente e do coração, você não sabe o que fazer. Isso leva ao seu desespero. Às vezes a solução está ali tão próxima de você, mas você não consegue, porque você está em conflito. Por isso nós precisamos de pessoas, né? Nós que somos cristãos, eu vejo que Paulo passou muitas aflições, mas ele tinha Timóteo ali do lado dele. Amém. Timóteo era um irmão, um amigo em toda a situação. Nas aflições, Timóteo estava ali orando, guerreando, ajudando Paulo. E muitas vezes você fala assim, eu vou abrir meu coração como eu abro a geladeira. Não estou falando isso. Eu estou falando que você procure pessoas que possam te ajudar em oração. Uma pessoa que possa te ajudar em oração, que possa te ajudar na palavra de Deus. Porque muitas vezes, amados, nós somos desanimados. Passamos por tantas situações que o desânimo vem. Né? Eu vou continuar, né? Como a esposa de Jó, não procura uma pessoa que fale, amaldiçoa teu Deus aí, morra, né? Mas muitas vezes nós somos egoístas, sabe? Isso vem de nós. Mas precisamos olhar para o Senhor, precisamos ser pessoas acessíveis, precisamos ser aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar que quando o irmão está passando a necessidade, o familiar está passando, você vai lá para ajudar, você vai lá para orar, você vai lá para ministrar a palavra do Senhor para ele. Porque muitas vezes nós vamos para acusar, né? Vamos lá para dar um sermão, olha, você está passando por isso, porque você fez essa dívida, porque você agiu dessa maneira. Mas ele está precisando de uma palavra de encorajamento. Amém. Glória a Deus. Teve um irmão que ele estava devendo um cheque especial, eu fiquei sabendo, de 600 mil, cartão de crédito. Irmãos, nós precisamos ter controle. Virou uma dívida de 600 mil. Você acha que uma pessoa vai dormir com uma dívida de 600 mil? Aí você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, eu estou sem dormir. Aí você amanhece aquela dívida lá, 600 mil, e o banco te ligando. Muitas vezes nós entramos numa situação assim. Mas ele foi ter comunhão com o irmão, que era economista. E esse irmão falou assim, negocia. Tenta negociar. Aí o banco falou para ele, eu posso fazer essa dívida por 60 mil. Poxa, de 600 mil para 60 mil. Só que ele não estava vendo solução para aquela situação.
Mas muitas vezes na comunhão, você vai lá com o seu pastor, você vai lá com uma pessoa acessível que pode te ajudar. E aí ele não tinha os 60 mil. Aí o irmão falou assim, quanto você tem? Ele falou 6 mil. Então fala lá para o banco que você tem 6 mil. Aí o banco falou assim, ó, não quero conversa com você não. Desligou o telefone. Depois de 2 dias o banco ligou e falou, vamos negociar por 6 mil. Então muitas vezes o seu problema você acha que não tem solução. Mas às vezes o irmão, um parente, não sei quem, pode ser usado pelo Senhor. E pode ter comunhão com você. E aquela dor de cabeça, aquela falta de dormir, que você estava querendo ir para os remédios, você não vou negociar porque eu não tenho condição. Resolveu. Amém. Porque para Deus não tem impossíveis. Mas eu encorajo os irmãos que nós precisamos de companheiros espirituais. Isso nos fortalece, isso nos encoraja, né? Então eu vejo assim que cada vez mais as pessoas estão vivendo isoladas. Muitas vezes a gente acha assim, não, vou ter comunhão com o irmão, mas eu vou ter comunhão pelas redes sociais. Eu estou tendo comunhão na internet, né? Irmãos, isso não é comunhão. Nós precisamos ter comunhão face a face. Precisamos visitar, precisamos ver o que está passando no coração do irmão. Paulo percebia ali, ele não precisava os irmãos às vezes nem falar nada, ele olhava para o irmão, ele já sabia o que passava no coração. Se eu conheço o irmão ali, eu olho para ele naquele dia, eu sei o que se ele está bem ou se ele não está. Isso é conhecer. E o nosso Senhor, Ele nos conhece. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quem somos nós. Então, irmãos, eu vejo que muitas situações que às vezes nós encontramos de desespero. E muitas vezes nós estamos passando mesmo uma crise no nosso país muito difícil. Teve uma vez que eu pensei assim, eu falei, não, essa crise eu acho que está só aqui em casa. Mas aí, quando os irmãos começaram a relatar várias situações, a gente vê que essa crise está aí, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele que nos ajuda na nossa caminhada. Amém. Venha governo, sai governo, é Deus que cuida de nós. Não temos que preocupar com nada. Ele não quer que nós andamos ansiosos, aflitos. Muitas vezes a gente fica, meu primeiro emprego, o vestibular, os jovens, né? O que vai ser do meu futuro? O que eu vou ser? Né? Onde eu vou trabalhar? Todas essas coisas causam ansiedade no nosso coração. Mas o Senhor não quer que andemos ansiosos. Ele quer que nós entregamos a nossa vida a Ele. E confiamos nele. Muitas vezes a gente fala assim, você é meu amigo, mas eu não confio em você. Você já pensou você falar com o Senhor, que o Senhor é o Senhor da sua vida, mas você não confia nele. Quando nós confiamos, nós temos paz. Nós temos paz, nós temos confiança, porque nós temos um Pai que vai cuidar de todas as coisas. Mas quando nós não confiamos, nós ficamos inseguros, nós ficamos com medo quando a tempestade, qualquer tempestade vem balançar o nosso barco, ou uma chuva. Cada um sabe qual a situação que está vivendo hoje. Mas com Cristo, nós confiamos no Senhor, Ele pode sanar todos esses problemas, Ele pode te dar força para enfrentarmos todas essas situações. Aqui falando de alguns sintomas que podem ser indicativos de um quadro de ansiedade. Ter uma preocupação excessiva na maioria dos dias, por no mínimo 6 meses. Considerar difícil controlar a preocupação e a ansiedade, que deve estar relacionada a pelo menos 3 dos seguintes sintomas.
inquietação e sensação de estar com nervos à flor da pele, cansaço fácil, fadiga, dificuldade de concentrar-se, sentir-se um branco na mente, irritabilidade, pavio curto, dificuldade de relaxar, alteração do sono. Quando a ansiedade e preocupação causam sofrimento significativo ou prejuízo social. Muitas vezes a gente só vai procurar ajuda quando a gente já está numa situação que não dorme. Mas, amados, tudo tem uma solução. Tudo tem, para tudo o Senhor tem uma solução. Aleluia. Muitas vezes a gente olha assim e fala assim, puxa, eu busco o Senhor, eu sou um cristão, mas essa situação aqui, eu tenho que procurar uma ajuda. Não estou dizendo que os irmãos não precisam. Em vários casos, nós precisamos procurar ajuda médica, uma orientação, sim. Mas eu digo para vocês, a palavra de Deus, Ele nos deixou todas as orientações. Aleluia. De como nós sermos educados financeiramente, de como sermos educados na nossa alimentação. A alimentação é uma coisa muito prática que nós vemos. Muitas vezes a gente vai no rodízio, come demais à noite e passa mal. Você gastou seu dinheiro, seu colesterol subiu, você passou mal do fígado e você mesmo assim você comeu. Mas o Senhor fala que até nisso nós temos que ser moderados. Depois você vai gastar com remédio. O dinheiro que você podia investir na obra do Senhor, você vai lá comprar um monte de remédio, ainda passa a noite passando mal. Nós precisamos ser moderados, nós precisamos ter uma vida simples na presença do nosso Deus. Nós vemos que Jesus viveu uma vida muito simples, em alimentação, né? Em tudo. Ele viveu uma vida de servir aos santos, servir a igreja do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos viver para nós mesmos, nós queremos o melhor carro, o melhor alimento. Mas assim, nós precisamos comer bem, mas às vezes nós comemos o que nós não necessitamos. Comemos o que vai nos fazer até mal. E o Senhor quer nos aperfeiçoar em tudo. Deus quer nos aperfeiçoar em todas as coisas. Amém. Para que possamos ter uma vida sadia. Muitas vezes nós somos cristãos, mas eu cuido do meu espírito, eu leio a palavra, mas eu não coloco essa palavra em prática. Eu não pratico exercício físico para a minha saúde, eu não cuido da minha ansiedade, da minha alma, e nós vamos ter prejuízo disso. E muitas vezes nós vamos passar por situações, e aí nós vamos diante de Deus, olha essa situação, mas Deus quer nos aperfeiçoar em tudo. Amém. Nós precisamos servir a Deus com o corpo sadio, com a mente sadia. E ele ainda fala aqui, mente posta no Espírito é vida e paz. Amém. Aqui no versículo ainda de Filipenses 4. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, uma vez eu me encontrei muito ansiosa, só que eu lembrei desse versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus por petições, súplicas e ações de graça. Naquela hora eu fui orar. Eu estava muito preocupada com certa situação. Esse versículo nunca foi tão real na minha vida. Eu ajoelhei e fui orar. Quando eu orei, que eu levantei, cadê a ansiedade? Passou. Glória a Deus. Eu falei, é por isso que o Senhor falou que não era para andarmos ansiosos. Amém. A gente apresenta aquela situação para o Senhor e quando você levanta dali da oração, parece que tudo passou. Cadê a ansiedade? Esse versículo, a palavra do Senhor é real, irmãos. E
E outra coisa é que a ansiedade faz é tomar nossa mente e o nosso coração. Por que ele fala aqui que deve ocupar o nosso coração e a nossa mente? Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Muitas vezes a gente está ali nas redes sociais e a gente vê tanta notícia, ou mesmo vê no noticiário. Quando você sai dali, você não está bem mais. Tanta notícia, tanta bombardeio de notícia, você vê que a ansiedade já está lá. E eu fico imaginando quantos jovens passam o dia inteiro nas redes sociais. Isso ali vai trazer irritabilidade, a ansiedade. Só que a gente faz essas coisas e depois a gente está nessa situação e nós não sabemos por que nós estamos nessa situação. O Senhor fala que o que vai ocupar nossa mente é com coisas saudáveis. E a ansiedade, ela traz pensamentos ruins. Quando você está ansioso, desempregado, o que você pensa? Será que eu vou ter o dinheiro para pagar isso? Será que eu vou ter o dinheiro para comprar comida? O que vai ser da minha vida agora, meu Deus? Começa a ocupar com coisas, pensamentos ruins. Mas o Senhor, Ele quer que nós ocupamos nossos pensamentos com coisas lá do alto. Quando você busca a palavra de Deus, tira um tempo para estar na palavra de Deus, tira um tempo para estar em oração. Irmãos, coloquem isso em prática. Você não vai estar ansioso, você não vai estar preocupado com o dia de amanhã, o que havemos de comer, o que havemos de vestir, ou aquela situação ali, outra por lá. O Senhor, Ele nos dá o caminho, mas para isso nós precisamos praticar. Muitas vezes nós estamos passando situações que nós não estamos praticando a palavra de Deus. O irmão mesmo falou, o Senhor fala que os celeiros não enxergam.